Estamos ao vivo, a última aula da nossa semana Sono Amável e hoje sobre as sonecas do bebê. Você tem tido dificuldade aí com sonecas do seu bebê? Não tem sido fácil colocar ele pra dormir, ele tem resistido muito, tem chorado muito. Às vezes ele até dorme com autonomia no sono noturno, mas à noite é uma luta. Se isso tá acontecendo aí na sua casa, aproveita essa live, acho que vai ser uma das últimas que eu vou fazer aqui no meu Instagram por uns 3 meses aí, porque os meus enjoos na gestação são bem difíceis, assim. E hoje mesmo, agora há pouco, eu tava tão enjoada que eu falei, meu Deus, eu vou conseguir fazer a live. E eu sei que tá no começo ainda desses enjoos, que eles ficam às vezes bem difíceis, bem mais fortes. Aí eu pensei, não, eu vou fazer porque tem que finalizar a nossa semana Sono Amável, né? Então, aproveita essa semana de lives que eu fiz. Se você não viu as outras aulas, veja. Elas estão salvas no meu perfil. Então vamos lá, vamos falar sobre sonecas do bebê. Aguardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa as pessoas e a gente já começa. Tem uma coisa, né? Nesse início de gravidez, eu fico um pouco assim de azia, sabe? Fica, parece que voltando a comida, assim. Então é até desconfortável fazer live, porque às vezes eu vou ficar assim. Aí não é legal ficar ao vivo fazendo isso, né? Mas é o que temos para hoje. Então, vamos ver quem estará com a gente pra gente começar. Então, grande questão das sonecas do bebê. Quando a gente pensa nas sonecas do bebê, a gente tem que entender que o bebê ele precisa dormir durante o dia até pelo menos 2 anos. Alguns bebês, quando fazem 2 anos, às vezes, se eles já estão com uma noite muito boa de sono, acordam tarde, às vezes eles param de fazer soneca, mas vai depender muito da rotina desse bebê. O recomendado mesmo é até 3, e algumas pesquisas dizem até 5, né? Muitas crianças precisam de soneca até 5 anos, mas isso não é uma regra. Assim, pensando em necessidade fisiológica do organismo, normalmente até 3 anos. Muitos bebês precisam até 3 anos de soneca. Vamos aguardar um pouquinho. Vou tirar minha bíblia aqui. E aí, gente, quando a gente não sabe por que o bebê dorme, né? A gente acha que é assim uma coisa natural, né? Tipo assim, ele vai dormir a hora que ele estiver com sono. E claro, porque o bebê nasce, a gente vê que ele é um bebê sonolento, que tá sempre ali dormindo, né? Ele fica um pouquinho acordado, logo dorme. Então, quando o bebê nasce, a gente vê, esse é um bebê que precisa fazer soneca durante o dia. A gente nem pensa nessas coisas. Quando a gente tá grávida, às vezes a gente nem sabe que o bebê faz soneca. A gente só sabe que ele dorme muito, né? Então, o bebê nasce, ele tem uma janela de sono, o tempo que ele suporta ficar acordado é bem pequenininho. É de ali uns 20 minutos e logo dorme. Então, tem o hormônio adenosina, que é o hormônio do cansaço. Então, anotem aí, esse hormônio adenosina é o que vai indicar pro organismo do seu bebê que tá na hora dele fazer uma soneca, que ele está cansado. Mas ao contrário do que muita gente diz por aí, tem que observar os sinais de sono do seu bebê. Eu acho que não tem que observar só o sinal de sono, porque muitas vezes, quando o seu bebê der sinais de sono, significa que ele já tá muito exausto. Um bebezinho, por exemplo, de 3 meses, começa a coçar o olho, começa a coçar a orelha, começa a chorar, ele já passou da hora dele dormir. Então, muitas vezes você vai acabar até perdendo a oportunidade de colocar ele pra dormir. Ele vai perder aquela soneca, porque ele tá muito cansado. Você perdeu a hora de colocar o seu bebê pra dormir. Oxe, eu escrevi errado, escrevi certo. Então, não adianta ficar só olhando sinal de sono. Você tem que saber a rotina certa para a idade do seu bebê. Lá no meu material, para as mães que são da consultoria de sono, elas recebem os modelos de rotina por idade, que é uma base para você entender quantas sonecas um bebê de 3 meses precisa. São 4. Meu bebê tá fazendo 3, então tá mais ou menos igual. Agora, por exemplo, o bebê precisa de 4, tá fazendo 1, então tem alguma coisa errada, alguma coisa aí está desalinhado na rotina desse bebê, que deveria estar fazendo 3 ou 4 sonecas, está fazendo só 1. Mesma coisa um bebê de 10 meses, que poderia estar fazendo 2 sonecas, mas esse bebê faz 4. Então,
Tem alguma coisa desajustada na rotina desse bebê que a gente tem que ajustar. Então, na consultoria de sono, eu faço esse acompanhamento com as mães, que elas vão me mostrar a rotina delas, vão me mandar horário por horário, que horas dorme, que horas acorda, que horas faz a soneca. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um plano de sono pra mãe, depois que a gente fizer a chamada de vídeo. E aí eu vou mandar pra ela esse plano de sono com o passo a passo que a gente tem que fazer pra educar o sono do bebê. E aí, a gente vai fazendo acompanhamento ali pelo WhatsApp de 15 dias ou 30 dias. E os bebês vão aprendendo a dormir sozinho, os bebês vão melhorando a rotina, a mãe não se sente mais perdida como um barco à deriva. Como será a minha rotina hoje? Não, ela cria uma rotina pro bebê dela. Dependendo da idade do bebê, isso dá muito certo. Para um bebê de 3 meses, que é uma fase de transição, às vezes não é tão legal focar em uma rotina rígida, mas sim numa sequência de eventos. Uma coisa acontece após a outra. Primeiro acorda, mama, faz atividade, depois vai pro soninho, vai dormir. Então é diferente a gente pensar numa rotina de um bebezinho pequeno para um bebê, por exemplo, de 6 meses, que é muito preciso que ele tenha uma rotina estruturada, até para ele conseguir fazer boas sonecas e se alimentar bem, né, na introdução alimentar. Se você que tá aqui comigo tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário, tá? Se quiser perguntar do seu bebê, da rotina do seu bebê, pode perguntar. A gente coloca a bebe água, sai o filtro, né? Então, sonecas, né? O que tá envolvido nas sonecas? Eu tenho até um livro chamado Sonecas Amáveis. Lá nesse livro eu trato tudo sobre soneca, mas o sono do bebê de modo geral, também dou modelos de rotina por idade. Então, quando a gente pensa nas sonecas do bebê, a gente tem que lembrar dos hormônios. Então, a gente tem aí o hormônio adenosina e o cortisol. Se esse hormônio adenosina, se o bebê não dorme e ele chega num nível extrapola, começa a liberar cortisol, o hormônio do estresse. E aí esse bebê começa a chorar sem parar, fica muito nervoso, que a gente chama efeito vulcânico, né? Que muitas mães têm medo, assim, às vezes passar do horário do bebê dormir, perder a soneca, por causa desse efeito vulcânico. Realmente é uma coisa, assim, bem estressante. O bebê ele começa a chorar sem parar, porque é por causa do cortisol. Tem um nível elevado de cortisol, hormônio do estresse no organismo do bebê, ele chora sem parar. E eu lembro que a minha bebê Maria Luísa, ela era bem calminha. Mas teve um dia que a gente saiu de casa, foi fazer não sei o quê, e ela não dormiu a hora que ela deveria ter dormido. E aí ela começou a chorar. Mas ela chorava de um jeito que ela era muito calma, então ela nunca tinha chorado daquele jeito. Aí ela chorava, gritava e gritava. Eu falei, meu Deus, o que essa menina tem? Ela tá passando mal. Mas ela gritava e era o quê? O excesso de sono, que ela não tinha dormido. Então, liberando cortisol. Então, muitos bebês que estão aí com uma rotina desajustada, que a mãe não sabe a hora de colocar pra dormir, faz só sonequinha curta, não tá atingindo as horas de sono que precisaria, esse bebê acaba estando sempre nesse efeito vulcânico, que é um bebê muito nervoso, que chora, que grita, que chora muito, e a culpa da falta do sono adequado. Esse bebê está em efeito vulcânico, que vai se tornando ali uma insônia infantil. Então, vai se tornando um problema até de saúde, né? Então, a gente tem que entender isso. Soneca do bebê envolve hormônios. Por isso que você nunca acredita naquela pessoa que diz, o bebê dormir à noite, deixa ele acordado mais tempo de dia. Não deixa ele fazer soneca longa. Não sei o que. Isso aí é tudo mito. Porque o bebê precisa dormir de dia para ele ter um sono reparador à noite. Se o bebê não está dormindo bem durante o dia, ele também não vai dormir bem durante a noite. Assim, o bebê pode até compensar, às vezes, um dia ruim de sono, e aí compensa dormindo um pouquinho mais à noite. Ou pode acontecer o inverso. Ele fica tão nervoso que ele nem consegue dormir bem à noite também. Eu ainda não tenho horários muito certos com a minha bebê de 4 meses, quase 5, por causa da outra minha filha de 2 anos, que acaba tendo que atender ela, ou ela faz barulho ou ele acorda. Sim, essa é uma das fases mais delicadas, Tati. Eu já vivi assim, né? Eu também já vivi como... Na verdade, quando meu filho tinha 2 anos, minha filha nasceu. Então você ainda tá mais adiantada que eu, que você tinha 2 bebês, né? Então, 2 anos certinho tinha o meu filho e a minha filha nasceu. E eu sei como que é, a gente morava num apartamento pequeno, mas o que você tem que fazer com a sua bebê que vai tornar, assim, a rotina maravilhosa? Autonomia de sono para bebezinha de 4 meses. Ela ainda tá numa fase que, assim ela dormir sozinha, vai facilitar demais a rotina com a filha de 2 anos. E aí depois você faz a autonomia com a bebê de 2 anos também.
eu ainda não tenho muitos certos horários. Então, no meu livro, você vai aprender muito, porque você vai conseguir ver o modelo de rotina certinho para ela. E aos 4 meses também é uma fase de transição, que o bebê vai perdendo uma soneca, mas normalmente eles fazem 3 sonecas. E a janela de sono pode ser de 2 horas a 2 fase dos 4 meses, a janela de sono é de 2 horas a 2 horas e meia, mas às vezes o bebê pode ficar até 3 horas acordado. Pode acontecer dele ficar 3 horas. Porque é uma fase de transição, que o organismo dele está se adequando para um novo ritmo. Mas você pode sim seguir um ritmo com ela na rotina, a sequência de eventos certinha. E também começar, né, a resgatar a autonomia dela. Que ela dormindo com autonomia, não sei se ela já tem, isso vai fazer com que ela tenha um sono ótimo, um sono muito bom. E vai facilitar os cuidados com a de 2 anos. Porque eu sei que é bem exigente a gente ter 2 bebês assim em casa. E aí, pra você não precisar deixar, por exemplo, de 2 anos na tela pra colocar a filha pra dormir, né, a bebezinha. Então, a autonomia de sono pra bebê é uma maravilha nessa fase. E aí, se passar do horário dela dormir, tipo assim, passar do horário dela dormir é passar de 3 horas. 3 horas e meia. Antes disso, tá no horário ainda. Mas você pode perceber ela muito chorando. O que acontece aos 4 meses é que o bebê não é salto, ele não tá passando por salto, mas ele tá passando por marcos. Ele tá aprendendo muita coisa. Ele tem um despertar na consciência dele das coisas. Então ele começa a perceber como tudo funciona. E às vezes ele tem sono, ele chora, mas ele ainda não vai dormir. Parece que tá, tipo, brigando com o sono, né? Eu lembro que eu vivi isso com o José. Ele tinha sono e chorava, mas ainda não estava na hora de dormir. Porque o hormônio ali do sono não tinha chegado no limite, né? A adenosina, por causa dessa transição que o bebê está passando no organismo dele. Então, tem uma fase aí, é uma coisa de uma semana, que tem que ter paciência, que é essa transição de janela de sono do bebê. Mas assim, fica tranquilo, até 3 horas acordado eles ficam nessa fase. Mas aí, se você for pegar uma tabela na internet, aí isso é o problema das mães. Elas vão pegar a tabelinha na internet que diz que o bebê de 4 meses fica 1h30 acordado. E aí, se a bebê tá ficando 3 horas, você vai ficar... Fala, meu Deus, tá chorando muito porque passou da janela de sono. Mas não é... Tem tabela na internet aí que não tá muito a ver, assim, que é meio errada. Porque lá é uma média, mas não condiz tanto com a realidade dos bebês. Como tem uma janela que diz, se eu não me engano, o bebê de 4 meses, 1h50. Que eles fizeram essa média na pesquisa que eles fizeram. Né, que foi até, eu acho, a sociedade... o Instituto Nacional de Sono, se eu não me engano. Mas tem uma outra tabela que ela diz com a prática, né, tipo assim, clínica, das consultoras de sono que analisam quanto tempo realmente os bebês ficam acordados. Então, essa é mais confiável, que é a que eu uso na minha consultoria, né? Então, nessa fase faz muita diferença você ter uma leveza na rotina. Principalmente se você tem 2 bebês aí. Você não precisa criar uma rotina perfeita, mas você precisa criar uma rotina. Horário de acordar todo dia igual. Todo dia acordar pelo menos até as 8. Horário de soneca igual, né? Assim, seguindo a janela de sono da sua bebê. Horário de dormir igual. Então, isso vai trazendo uma tranquilidade para sua rotina, vai ficando bem mais fácil, né? Aí, um outro ponto sobre as sonecas é que vai mudando, né? O bebê até 6 meses, ele vai perdendo soneca. Ele, na terceira soneca, ele acaba ficando mais de 3 horas, que não consigo fazer ele dormir com nada, mas sei que está com sono. No caso, ele só fez 2 e ele tá na terceira. Então é assim, você tem que parar com essa história de ficar tentando fazer ele dormir. Que a autonomia de sono, a gente para de tentar fazer o bebê dormir e ele dorme a hora que ele quer. Aí eu sei que ele parece que tá com sono, tá chorando. Mas assim, o segredo pro bebê dormir bem é autonomia. Não é rotina, não é ter tantas sonecas certas, não é ter a mesma rotina todo dia. Se o seu bebê tiver autonomia, ele vai dormir bem sempre. Assim, se ele não tiver nenhuma associação, nenhum hábito de sono também na madrugada. Mas a questão é, a autonomia é natural do bebê, é fisiológica. Por isso que o segredo é a autonomia. Então, nessa fase, principalmente, desencana de querer ficar fazendo ele dormir. Assim, você tenta por 30 minutos, mas se ele não dormir, desiste. Para de ficar insistindo, sabe?
vai cuidar das outras coisas, dar atenção pra sua bebê, vai viver a vida, deixa ele no chão, deixa ele no tapete, deixa ele no carrinho, na cadeirinha, no colo, mas assim, não fica nessa loucura de querer fazer o bebê dormir a todo custo. Porque o mais importante é que ele tenha autonomia, que ele adormeça sozinho. E aí, por exemplo, ficou ali 3 horas acordado. Aí você vai incentivar ele a dormir sozinho. Ele tá tão cansadinho que ele vai deitar e vai dormir. E isso vai se tornar um hábito. E aí, com esse hábito, ele vai dormindo sempre bem. Então, quando a gente entende de sono do bebê, a gente tem uma certa leveza. A gente não fica assim tão neurótica, com soneca, com janela de sono. Por mais que seja importante a gente saber tudo isso, a gente fica mais leve. Porque a gente sabe, tá acontecendo isso aqui, eu tô numa fase de transição agora. Então ele não vai dormir o tanto que eu queria que ele dormisse agora. Mas eu sei que semana que vem talvez vai voltar ao normal. Então o sono do bebê tem muito disso. Ele vai passando por umas fases, assim, e depois ele vai voltando ao normal. Igual o José aqui, meu bebê de 11 meses, ele tá numa fase de transição. Então, faz 3 dias que ele faz só uma soneca, mas uma soneca, assim, de 3 horas e meia. Eu poderia até deixar 2 acordar ele, né? Mas eu tô achando bom ele fazer assim, porque ele pega ali 11 da manhã e dorme até 3 da tarde. Então, tipo assim, à tarde eu nem tenho o bebê que ele dorme a tarde toda. Mas eu acho que ele já tá fazendo essa transição, quando ele fizer 1 aninho, ele vai estar fazendo só uma soneca mesmo. E é o meu primeiro bebê que vai ter esse padrão, porque os outros faziam 2 até 1 ano e 6. Então, eu tô observando. Então, o sono é muita observação. Você tem que... Quando a gente entende da parte da ciência, entende a observação que a gente tem que fazer com o nosso bebê, aí se torna tudo mais leve, sabe? Minha bebê sempre acorda depois de 37, 40 minutos da soneca, mas volta a dormir se eu pego o colo. Entendi. Ingrid, qual que é a idade dela? Eu não lembro agora. A Ingrid já falou comigo. Mas então ela tá com essa associação do colo, que você tinha que tirar também. Porque às vezes, se ela volta a dormir, é porque realmente ela precisa voltar a dormir, que ela ainda tem sono. Mas aí você pode começar a fazer autonomia com ela também nesse despertar, pra ver se ela volta. E aí, se ela não voltar, então fica de 40 minutos mesmo. Mas assim, vai sendo uma tentativa. Você vai 10 meses. Mas aí ela tá fazendo quantas sonecas? 2? 1 do 11 faz 11 meses. Entendi. Então ela fez 10 meses agora. Entendi. Então é uma coisa variável, né? Uma coisa variável. Entendi. Então ela acabou de fazer 10 meses agora Não, a gente não tá em outubro ainda, né? Agora é também. Então, Tati, não fica triste por causa do sono do bebê, não. Eles dormem o tanto que eles precisam, assim, mas você precisa ensinar autonomia, porque é isso que vai te dar certeza de que tá tudo indo normal, indo bem. Mas assim, uma coisa que eu não recomendo é ficar bitolada com soneca, com sono do bebê de qualquer forma, porque o sono, a gente tem que entender o lado, né, que ele é reparador, que ele serve pra descansar o bebê. Mas se o bebê não quer de jeito nenhum, voltou o áudio? Voltou? Eu tinha tirado da tela aqui, acho que por isso que saiu. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que o sono do bebê não é uma coisa que tem que deixar a gente bitolada. A gente não tem que ficar desesperada querendo garantir soneca pro bebê, principalmente aos 4 meses. Porque principalmente aos 4 meses é uma fase de transição, que o bebê ele tá diminuindo soneca. Então, a gente tem que lembrar que é um movimento do organismo do bebê. É uma coisa hormonal do bebê. Então, você não fica obrigando seu bebê a dormir. Tem mãe que fica 1 hora no quarto fazendo o bebê dormir. Não façam isso. O bebê não precisa ser obrigado a dormir, porque quando a gente entende que a autonomia de sono é algo natural, a gente entende que o bebê vai dormir a hora que ele quer. Entendeu? A hora que a janela de sono dele fechar. Mas você tem que fazer certo também. Tem uma rotininha, faz ritual de sono e tal. Você relaxou o seu bebê.
Mas o bebê não fica querendo obrigar o bebê a dormir. Ele vai dormir a hora que ele tem sono. E isso é assim, eu sei que a gente quer fazer o bebê dormir porque a gente quer cuidar das outras coisas, né? A gente quer dar uma respirada, descansar, cuidar da outra filha, lavar a louça. Mas assim, se o bebê não quer dormir, leva com você, coloca no sling ou coloca num carrinho. Voltou? Tá me ouvindo aí? Apareceu um negócio aqui do limite do Instagram. Então, se o bebê não quer dormir, tá dando pra me ouvir? Se o bebê não quer dormir, não fique insistindo, tá? Eu sei que a gente tem vontade de que ele durma pra gente poder fazer as nossas coisas, mas a gente tem que se acostumar a fazer as coisas com o bebê. E conduzindo a autonomia de sono, conduzindo a rotina. Se o bebê não quis dormir de jeito nenhum, você tentou 30 minutos, não dormiu, segue a vida. Vai pra fora, vai cuidar das suas coisas, vai... Deita na cama e descansa com o bebê mesmo, coloca no carrinho, deixa ele, né, brincando às vezes sozinho, põe de bruços. Então, não fique desesperado tentando fazer o bebê dormir, principalmente nas sonecas. Mas cuide da autonomia de sono do bebê, que é o que vai garantir que ele está dormindo bem. Deixa eu ver o que mais que eu ia contar pra vocês sobre as sonecas. Então, até os 6 meses vai estabilizando ali entre 2 sonecas. Até os 6 meses, primeiro é 5, depois é 4, depois é 3 sonecas, até que se torna 2. Depois dos 6 meses, vai 2 sonecas, normalmente até 1 ano e 6. Alguns bebês, a partir de 1 ano, começam a fazer uma soneca só. E às vezes é uma fase de transição longa, que um dia o bebê faz 2, um dia o bebê faz 1. E essa é uma coisa também que a gente não tem tanto controle. Porque um dia aquele bebê vai estar precisando dormir de manhã, no outro dia ele não vai estar mais, ele vai dormir só à tarde. Então, assim, também tem que ter paciência e flexibilidade com isso. Por isso que eu tô falando, o importante é autonomia. Porque aí você vai saber se ele tá dormindo realmente o que o organismo dele precisa ou não. Porque você não vai estar obrigando o bebê a dormir pra depois ele fazer uma soneca de 20 minutos e acordar. Aí você perdeu 40 minutos fazendo o bebê dormir pra ele fazer uma soneca de 20 minutos. Que isso já mostrava que ele não precisaria daquela soneca mais, entendeu? Quando vai ficando muito curto as sonecas, significa que o bebê tá perdendo aquela soneca. Quando ela vai ficando assim, com muita dificuldade de o bebê dormir e depois vai ficando muito curta, vai acontecendo isso. E aí depois, né, vai ficando em 2 sonecas, em uma soneca. E quando chega nos 2 anos, os bebês ainda precisam de soneca, por mais que eles resistam. Eles não querem dormir, mas eles precisam. E também tem ali uma certa regressão na autonomia de sono. Se é um bebê que tem autonomia, ele vai começar a não querer mais dormir com autonomia. Às vezes não vai querer nem mais fazer soneca, vai ter choro. Mas você que é uma mãe que sabe o que você está fazendo para educar o seu filho, que ele precisa fazer aquela soneca, porque senão depois ele vai ficar insuportável, aí você tem 2 opções. Por exemplo, você fazer sempre dormir 1 da tarde. De repente, a bebê não quer mais. Então, tudo bem, você desiste. Depois, você coloca 3 da tarde pra dormir. Aí, vai dormir... Coloca ali que ela durma pelo menos 2 horas, 1h30. E ela vai acabar dormindo um pouquinho mais tarde, ali por volta das 8h30, 9 horas. Aí, você observa como vai ser. Mas uma coisa que funciona muito nessa fase dos 2 anos é gasto de energia pela manhã e passeio. Então, se o seu bebê de 2 anos, sua criança de 2 anos, não é mais bebê, né? Tá resistindo muito, muito, muito a soneca, mas ela ainda precisa, porque ela fica depois irritadíssima. Até que ela pode dormir 6 da tarde direto, né? Em alguns casos. Mas pode ser que sua bebê de sua criança de 2 anos não vai ter um dia com qualidade de vida. Ela vai estar muito nervosa porque ela não dormiu. Então, é importante... Ai, meu Deus, tem uma mosca gigante aqui, como que chama? Sei lá, Ai, que horror. Sai daqui. Deixa eu matar esse bicho aqui, peraí. É aqueles bichos que gostam de luz, sabe? Ai! Foi embora, é que eu tô com a luz aqui na minha cara e a mosca... esqueci o nome desse bicho, veio pra cá. Então, aí com 2 anos, eles querem do jeito deles, né? Aquela fase da adolescência do bebê, né? Antes até dos 2 anos, ali 1 ano e 6 já começa a adolescência do bebê. Então, eles querem tomar decisões. Mas a gente tem que ser firme aqui. Igual com a minha Maria Luísa, ela tá com 1 ano e 7 agora. Mas desde os 2 anos é essa luta, assim. Um dia quer dormir, um dia ela dorme benzinha, bonitinha, sem choro. No outro dia na soneca é um chororô que não quer dormir. Um dia dorme bonitinha, no outro dia não fez soneca. Mas aí o que eu faço? Eu sempre recomeço nos bons hábitos. Sempre recomeço na rotina, acorda cedo, almoço, depois do almoço, vamos se limpar, vamos dormir. Fecha a cortina e tal. Tem dias que é uma maravilha, que ela dá um beijinho e fala tchau, mamãe, dorme. Tem dias que ela chora.
E eu faço o quê? Eu vou lá, calmo, vai dormir, Maria. E ela dorme. Tem dias que ela dorme naquele horário que eu coloquei, tem dias que não, que ela fica lá reclamando muito tempo. Então aí eu desisto e ela vai dormir depois de 1 hora ou 2 horas mais ou menos e faz a sonequinha dela. E aí eu vejo o quê? Que faz diferença também a gente ter essa flexibilidade com uma criança de 2 anos. E não ficar chateada porque as coisas não saíram como a gente gostaria. Claro que eu queria que todo dia fosse perfeitinho, que ela dormisse uma maravilha. Mas ela não é um reloginho, né? Ela é um bebê, uma criança que está se desenvolvendo. Então, não posso exigir que ela seja igual um relógio, que funcione igual todo dia. Tem um dia que ela tá mais animada, tem um dia que ela tá mais, sei lá, que ela ficou com fome por algum motivo. Então, a gente tem que ter esse olhar de flexibilidade na rotina, principalmente com essas crianças de 2 anos, né? Mas sempre focando na autonomia de sono e nos bons hábitos. E com a flexibilidade aí na dose adequada, né? Que vai fazer você entender que não fique mal, chateada, porque naquele dia o seu bebê não fez a soneca e foi dormir ali 6, 7 da noite, mas ele dormiu direto. Ou às vezes não, às vezes até acorda, porque não fez a soneca de dia, faz à noite. E depois inicia o sono noturno mais tarde. Acontece, a vida é assim. Mas você tem que saber que você tem que sempre estar buscando que o melhor aconteça, né? Que o melhor que é fazer a sonequinha ali após o almoço, almoçar no mesmo horário, ter um gasto de energia durante o dia. Se você mora em apartamento, sair de casa com a criança, dar uma volta no condomínio ou passear na rua. Se você mora em casa com quintal, ficar bastante no quintal com a criança de manhã, né? Dar bastante atenção, ler historinha em voz alta, brincar de massinha, brincar de alguma coisa com a criança, fazer atividade com ela. Quando a gente tem só uma, é mais fácil, né? Mas assim, você não pode deixar, por exemplo, seu filho de 2 anos só na tela pela manhã, se alimentando mal, porque senão tudo isso vai influenciar no sono noturno, no sono da soneca, né? Não vai ter gasto adequado de energia e não vai conseguir fazer soneca. Então, foca nisso. Em bons hábitos na rotina, e aí você vai. E a autonomia de sono, porque tem muita criança de 2 anos que ainda acorda a noite inteira e a mãe tá achando que é normal a criança de 2 anos ainda acordar. Principalmente pra mamar. Não precisa. Se tá acordando pra mamar, é hábito, não é fome. Já poderia estar dormindo a noite toda faz tempo. Então, a gente tendo esses bons hábitos na rotina, organizando direitinho, dá certo pra soneca da criança de 2 anos, dos 2 aos 3 anos, né? Mas assim, se tá sendo muito difícil, ou a janela de sono tá errada, né? Que ele não tá com sono naquela hora que você tá colocando pra dormir, ou tá faltando gasto de energia, ou tá tendo estímulo ruim de manhã, tipo tela, prejudica a soneca. Mas a gente sempre tem que lembrar, né, mudando o assunto, finalizando esse. O bebê precisa de sonecas boas de dia, mas lembrando que vão acontecendo fases de transição. Então, você sempre observa por 1 semana, que aí naquela transição, ele não tá fazendo mais tantas sonecas quanto fazia. Ou as sonecas tão curtas, ele tá chorando muito pra fazer soneca. E o engraçado é que essas transições, elas batem exatamente com o que dizem ser os saltos, né? O que dizem ser os saltos lá, né? Aos 2 meses tem fase de transição, aos 4 meses tem fase de transição, aos 6 meses tem fase de transição, e vão dizer que seu bebê tá em salto. Vão falar assim, amiga, sobrevive ao salto aí, que é salto. Mas não é salto, tá? É marcos de desenvolvimento. Seu bebê está aprendendo várias coisas que deixam ele agitado, mas também ele está transicionando sonecas, está perdendo soneca e o organismo dele está suportando ficar mais tempo acordado por causa do jogo dos hormônios. O hormônio adenosina, o hormônio do cortisol, esses hormônios da vigília do bebê. Então, essas fases de transições, elas são assim bem chatinhas, mas a gente tem que observar o bebê naquela semana. Às vezes na consultoria de sono as mães falam pra mim, Lara, hoje meu bebê não fez soneca, tá diferente. Aí eu falo, entendi, a gente tem que observar por pelo menos uns 3 dias, até 1 semana, pra gente ver se não é uma fase de transição. Porque passando essa semana mais complicadinho, que o bebê não quer seguir a mesma rotina, ele não quer dormir naquela hora que a mãe quer colocar ele pra dormir, mas a gente tem que pensar que o bebê, ele sabe a hora que ele quer dormir, que ele tem sono, né? O sono é natural, o bebê vai dormir quando ele tiver sono. E aí o bebê que tem autonomia é uma maravilha, você fica tranquilo.